Boa noite. A participação de todos os cidadãos nas decisões políticas de sua cidade e de seu país é e talvez o mais importante requisito para a existência do Estado Democrático de Direito. No Brasil, a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal garantem a cada um dos brasileiros o direito de participar ativamente de todas as decisões públicas, seja em âmbito municipal, estadual ou nacional. Desde 2013, quando milhares de pessoas foram às ruas exigir que as decisões políticas estejam mais voltadas para as necessidades da maioria da população, a amplitude e a efetividade da democracia brasileira entrou em pauta. Afinal, qual tem sido o real papel do cidadão hoje nas decisões em nosso país? Para quem governam os nossos representantes? Somos ou não somos uma real democracia? Democracia e participação popular é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Para esse debate, nós convidamos Michel Zaidan, coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia da Universidade Federal de Pernambuco. Também está conosco Liana Cirne Lins, professora da Faculdade de Direito do Recife e integrante do Grupo Estelita do Brasil. E completa nossa conversa Edilson Silva, deputado estadual pelo PSOL. A gente lembra que você pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o telefone 2126-7958, para o e-mail opiniãope@fpe.br ou para as nossas redes sociais, no Twitter, no @opiniãope e na nossa página no Facebook. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigada. Eu queria começar com uma frase que praticamente abre a nossa Constituição, que diz que todo poder emana do povo. E aí eu quero colocar aqui para vocês, eu quero ouvir de cada um, se na opinião de vocês, hoje o Brasil faz jus ao que diz sua própria Constituição. Acho que o professor Michel Zaidan pode começar. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de participar desse debate na companhia do deputado Edilson Silva e da professora Liana Cirne. É uma grande satisfação, não sabia que eles estariam hoje aqui. Para mim foi uma surpresa grande encontrá-los aqui. Não teria melhor companhia do que essa para esse debate, porque são pessoas que são identificadas com o movimento social, com a participação, com a democracia, com os direitos. E nada melhor do que militantes provados na luta para debaterem um tema como esse. Melhor do que acadêmicos, né? O tema, a questão que você pergunta, né, sobre a nossa Constituição. Essa é uma afirmação retórica, poderia dizer, retórica constitucional, que do ponto de vista histórico precisaria realmente de uma definição melhor, porque povo é muito genérico. Povo vem desde a Revolução Francesa, é uma categoria do romantismo político, digamos assim, que vem com todo o movimento iluminista, não é? E esse povo variou muito e tem variado ao longo da história. Se você perguntar quem é o povo no Brasil hoje, é preciso realmente a pessoa qualificar melhor quem é esse povo, não é? São os miseráveis, são os pobres, é a classe média emergente, é a classe média tradicional, é a burguesia, né? Quem é o povo, afinal de contas? Essa é uma categoria muito boa para discursos de palanque, não é? Mas não é uma categoria politicamente viável, digamos assim, quando se trata realmente de você definir com quem você vai lutar ou contra quem você vai lutar, quem tem o direito de decidir e quem não tem. O povo, numa democracia de baixa intensidade, ele serve para autorizar as elites a se revezarem periodicamente no poder. É uma autorização que se dá para que minorias organizadas se revezem no poder. Essa categoria, para nós hoje, no Brasil, e não só no Brasil, fora do Brasil, ela é notoriamente insuficiente. Porque povo somos todos nós. Povo é os nossos parlamentares, a burguesia, os latifundiários. Se você disser assim, o Congresso representa o povo brasileiro. Sim, mas quem está lá no Congresso?
né? No Congresso você tem tudo, você tem os pastores, você tem a bancada da bala, tem a bancada da bola, tem os ruralistas, não é? Tem o pessoal do futebol, não é? Enfim, são inúmeras categorias e segmentos que caracterizam esse povo genérico, digamos assim, que enche muitas vezes a boca dos políticos, quando eles querem realmente fazer uma propaganda, digamos assim, né, do seu partido. Professora Eliana, na sua opinião, vivemos uma crise democrática? E aí no Brasil, a gente pode falar também em outros países do mundo? Eu acho que a gente vive, ao mesmo tempo, uma crise da democracia e também, paradoxalmente, uma agudização da democracia. E é justamente porque nós estamos clamando por mais participação popular que essa crise democrática se instaura. É uma contradição, mas é uma contradição que faz sentido dentro desse cenário de tensão de forças. Se nós não tivéssemos chamado o poder para nossas mãos, se nós não tivéssemos pleiteando retornar a essa essência que você cita, de que o poder emana do povo, que é algo básico. Eu vou voltar um pouquinho mais para o básico. Eu acho que foi uma ótima abertura do professor Zaidan, problematizar e chamar atenção para o fato de que o conceito de povo, ele em si é complexo. E, aliás, nesse momento, na cidade do Recife, está havendo uma disputa pelo conceito de povo, porque a Prefeitura do Recife e o Consórcio Novo Recife querem falar em nome do povo. E nós, dos movimentos sociais, dizemos que nós falamos em nome do povo, que eles não têm legitimidade para falar em nome do povo. E então, a Prefeitura e o Consórcio Novo Recife, na disputa em relação ao Cais José Estelita, eles tentam deslegitimar os movimentos sociais, querendo nos taxar de uma série de adjetivos e querendo dizer que o nosso clamor não representa o anseio popular. E por que é que eles fazem isso? Justamente pelo fato de que eles sabem que nós representamos o clamor popular, os anseios populares, e temem o fato de que, acirrando a ideia de democracia, nos apropriando do discurso do poder, que não passa por essas instâncias de representação, mas é um poder que nasce nas nossas mãos, que é verbalizado pelas nossas próprias vozes, sem essas instâncias representativas, de que nesse momento nós estamos abrindo mão em boa parte. Quando nós clamamos pelos nossos próprios anseios e interesses e dizemos que essas vozes que foram eleitas para nos representarem, elas nesse momento não são importantes e que nós nos representamos a nós mesmos, nós causamos um temor tão grande a esse poder formal e instituído que eles têm necessidade de dizer que nós não representamos o povo. Mas é claro que sim. Então, exatamente porque nós estamos vivendo num momento em que fomos para as ruas, que estamos nas ruas, inclusive hoje, agora, nesse momento, na celebração do 1 ano da ocupação do Cais José Estelita, que aconteceu no dia 21 de maio de 2014, quando o Consórcio Novo Recife, ilegalmente e sem as licenças necessárias, iniciou a demolição dos galpões, quando nós tomamos o cais para protegê-lo, quando nós fomos às ruas para exigir do poder público que respeite o poder que emana do povo, ao mesmo tempo demos vida à ideia de democracia e ao mesmo tempo fizemos com que surgisse um forte movimento de repressão da nossa organização política. Então, acirramento da democracia e repressão das manifestações democráticas parecem nesse momento coexistir.
Deputado, estamos falando de crise da democracia, estamos falando do poder que emana do povo, de quem nos representa, de crise de representatividade. Como é que o senhor avalia o cenário político, o Brasil político, na forma como a gente diz que tudo é política? Como é que o senhor avalia hoje o cenário de representação política desse povo que a gente tem hoje no Brasil? Bem, boa noite, é um prazer estar aqui, André, né? A presença do Zaidan, da professora Liana. Olha, eu acho que uma primeira questão que nós precisamos pontuar é que nós vivemos um fenômeno mundial na política. Né? Parte dos questionamentos e daquilo que se pode chamar de crise de representatividade que nós verificamos no Brasil também é visto na Europa. Né? É visto na Europa, é visto na Espanha, é visto na Grécia, é visto na Islândia, é visto em outros lugares do planeta. Isso tem a ver, me parece, com a emergência de um novo contrato social. Isso tem a ver com um debate que nós fazemos no meu partido, na esquerda brasileira, de que existe uma mudança na geografia onde a política acontece. As redes sociais apresentam uma mudança no comportamento, uma maior capacidade de fiscalização, de controle, de monitoramento e de organização política. Né? Isso que a professora Helena Cirne acabou de citar com relação a essa movimentação que nós estamos tendo na cidade. Eu estava hoje, né, ainda há pouco, no centro da cidade acompanhando essa manifestação que comemora a ocupação do Estelita. Isso tem um elemento que potencializa politicamente esse processo, que é essa alteração na geografia onde as coisas acontecem. Existe uma geografia digital que muda o comportamento, muda o processo de produção de consciência, de pensamento, enfim. Nós vamos à construção de uma superestrutura, né, do ponto de vista do funcionamento da organização política, que acaba causando uma alteração e um choque. Acaba criando um choque. Hoje estou deputado estadual e nós percebemos isso na Assembleia Legislativa claramente. Existe um grupo de deputados que são deputados, vamos dizer assim, analógicos, do período analógico, que tem a ver com as demandas e com o tipo de consciência que se estabelece na política mais do interior. E que não conseguem acompanhar uma outra dinâmica, que é uma dinâmica digitalizada, que tem outra velocidade, que tem outra capacidade de controle e de contato entre o representante e o representado. Então, eu acho que existe aí esse pano de fundo, que é algo que nós temos que estar acompanhando com bastante atenção, mas me parece que esse é um elemento que compõe essa crise. Existe hoje uma camada da população que alcançou um determinado patamar de condições de controle social e de capacidade de participação a partir das ferramentas digitais, e uma parcela muito grande da população que ainda não alcançou isso. E nós temos parlamentos que são hegemonicamente, majoritariamente analógicos, que ainda não são permeáveis a esse contrato social que vai emergindo do centro para a periferia, mas isso me parece ser algo inexorável. Não existe a menor possibilidade de a gente conviver nos próximos anos com a política e a representação política sendo feito da forma como se fazia antes do advento dessa nova realidade digital. Vou pedir um minutinho para vocês, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o telefone 21 26 7958, para o e-mail opiniãope@fpe.br e para as nossas redes sociais. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje falamos sobre democracia e participação popular.
Participam do programa de hoje Michel Zaidan, que é coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia da Universidade Federal de Pernambuco. Também está conosco Liana Cirne Lins, professora da Faculdade de Direito do Recife e integrante do Grupo Estelita do Brasil. E completa a nossa conversa é Dilson Silva, que é deputado estadual pelo PSOL. Bom, no último bloco, o professor Zaidan me pediu a palavra para completar alguma coisa que o deputado falou. Por favor, professor. É verdade. Eu achei a intervenção de Edilson muito estimulante. E gostaria de dizer, um pouco nas pegadas do que ele falou, que então nós temos um parlamento analógico e temos uma sociedade digital, porque o desacordo, digamos assim, entre a sociedade e o parlamento no Brasil hoje é muito grande. Nós temos um parlamento conservador, corporativista, com representação de categorias étnicas, culturais e religiosas bastante atrasada, e nós temos uma sociedade louca para participar, não é? Para vocalizar direitos. Dentro do contexto do que Edilson enunciou, da nova contratualidade social, eu propus, inclusive, um outro modelo de cidadania uma vez. Eu disse que nós estaríamos diante de uma cidadania vox, que é essa capacidade desse cidadão vocalizar direitos, e de uma cidadania ludens, que é essa capacidade de criar, de mudar através das palavras, dos símbolos e assim por diante. Eu acho que ele está coberto de razão quando ele fala dessa nova contratualidade aqui no Brasil e desse desacordo enorme entre o sistema político representativo analógico, como ele bem disse, e uma sociedade que quer cada vez mais participar. A gente pode entender esse político analógico que o senhor fala, deputado, como aquele político que não está acostumado a prestar contas, a ser transparente, a ter o eleitor ali perto dele durante os 4 anos do mandato dele e não só durante as eleições, como acontecia até muito pouco tempo? Seria isso um político que não está realmente apto e não está acostumado a viver num sistema político realmente democrático? Olha, a política ela sempre foi feita de forma fechada, ela foi sempre feita no escuro. Né? Nós tínhamos aí uma prestação de contas, de faz de conta, que acontecia no período eleitoral. Então, é uma situação de absoluto descontrole. E isso gera um conforto, né? Um conforto para a velha política. Né? Você não tem que prestar contas de quem são seus assessores, não tem que prestar conta dos seus votos, daquilo que você faz, dos seus compromissos, com quem você se articula dentro do parlamento, qual a relação que você tem com o executivo, quais são os projetos que você vai efetivamente priorizar no seu mandato. E isso era, há um tempo atrás, isso era uma impossibilidade. Isso era uma impossibilidade de você querer, não, eu quero ter um mandato que tenha um maior contato com o meu eleitorado. Então isso servia como uma desculpa. Agora, hoje não existe mais isso. Nós estamos passando agora por uma questão na Assembleia Legislativa, é que nós não temos ainda um portal da transparência na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Os colegas lá estão agora desenvolvendo, eu creio que nos próximos dias nós devemos estar já com um portal para todos, né? Mas isso revela, ou seja, o cidadão que quer participar, que quer fiscalizar, ele não pode. Eu apresentei recentemente um projeto nessa linha e nós tivemos, inclusive, dificuldade de fazer alguns deputados compreender a importância que tem a participação popular, não só na fiscalização, para dizer, não, eu quero fiscalizar para o político não roubar. Não se trata disso. Mas, veja, nós hoje temos condições de ter uma produção legislativa muito mais qualificada. Por quê? Porque a sociedade pode propor projetos de lei, a sociedade pode analisar projetos de lei e a gente tem uma inteligência coletiva que está à disposição do parlamento, está à disposição da sociedade e nós temos muita dificuldade de encaminhar isso. Os políticos são analógicos, né? Ainda, né? Exato. Professora Liana, levando em consideração isso que o deputado está falando, a gente pode dizer que
Para ter legitimidade, uma ação pública, ela não pode estar baseada somente no ponto de vista do que é legal, isoladamente, que sem a participação popular, essa ação, de certa forma, não seria legítima? Excelente pergunta, Andréa. Bom, eu vou me ater bastante na nossa vivência aqui da cidade do Recife hoje, até porque o movimento Ocupa Estelita e todos os movimentos sociais de defesa do Cais José Estelita são, sem dúvida alguma, os movimentos sociais mais intrigantes e importantes, portanto, do Brasil nesse momento. Tá? Então, eu tenho que começar dizendo, e é muito importante que o espectador entenda, que se não houver participação popular, não é legal. Já começa sendo ilegal, já começa sendo inconstitucional, porque a participação popular em tudo que diga respeito ao meio ambiente, ao planejamento urbano, ao direito à cidade, exige, para que se possa ser legal, a participação popular. E por uma questão muito óbvia até. Todos nós e todas nós somos afetados na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar, no nosso conforto e até mesmo em esferas íntimas da nossa vida, como a relação com a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos. Tudo isso é afetado por decisões que digam respeito ao direito à cidade. Então, nós temos o direito de participar dessas esferas decisórias. O poder público não pode se comportar nem como sendo um ilustrado, não, nem como sendo alguém que titulariza todo o conhecimento possível, e que sabe o que é bom para todos. sabe o que é bom para as pessoas. E muito menos como um administrador público de interesses privados, como a Prefeitura do Recife vem se comportando em relação ao Consórcio Novo Recife, vem se comportando como um administrador público de interesses privados. A Prefeitura é administradora pública de interesses públicos. Né? Então, na verdade, a nossa luta é uma luta por legalidade. Nós estamos, ao mesmo tempo, na era digital, que nos ajuda muito a realizar, organizar mobilizações populares, porque nós não dependemos mais da grande mídia, nós temos instrumentos muito ágeis de organizar e realizar mobilizações populares. Inclusive, quero falar do projeto de lei ordinária número 191 de 2015, que está agora tramitando na Assembleia Legislativa de Pernambuco e que é uma ofensa aos nossos direitos e que quer, sem dúvida alguma, cercear a nossa capacidade de mobilização. E foi um projeto de lei do deputado Antônio Moraes, do PSDB de Pernambuco, que foi feito sob medida para o Ocupa Estelita e afins. Que foi delegado, Depois vou falar sobre isso. Mas nesse momento eu quero dizer que a nossa luta é uma luta por legalidade. Não existe conflito entre legalidade e participação popular. O que existe é, de um lado, a legalidade e a participação popular em conflito com uma política que não é apenas analógica, é neofeudal. É uma política que remonta à Idade Média, quando o soberano se recusava a cumprir as leis que o próprio Estado edita. Então é muito atrás de ser analógico. Nós estamos vivendo um período de neofeudalismo, em que as leis são feitas apenas para os comuns do povo e para os grandes grupos empresariais. E para os nossos representantes, a lei não se aplicaria. Então, veja que absurdo. A nossa grande subversão é exigir que os nossos representantes cumpram a lei. E nos represente, né?
Só assim podem nos Só representar. reforçando o que a professora Liana está dizendo, o legislador originário é realmente a população. Perfeito. Não é? Os movimentos sociais criam direito. E o direito que eles criam é o direito mais original, mais legítimo que pode ter. Perfeito. Não é? O que o Congresso, o Parlamento e os legisladores fazem é apenas formalizarem, positivarem efetivamente esse direito. Mas o direito, a rigor, não nasce na cabeça iluminada dos legisladores. Nasce na Perfeito. rua. Exatamente isso que quer dizer que todo poder emana do povo. Isso se chama soberania popular. Isso tem um conteúdo político muito porque forte. parece que esqueceu, né? A sociedade esqueceu que a origem da legitimidade das leis vem dos anseios de justiça e de participação da sociedade. Vou pedir mais um tempinho para vocês. A gente precisa fazer mais um intervalo. Dessa vez a gente vai assistir o horário político. Olha, você pode agora participar sim. do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o telefone 21 26 7958, para o e-mail opiniãope@fpe.br e para as nossas redes sociais. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje conversamos sobre democracia e participação popular. Bom, vamos falar um pouquinho agora da mídia. Para muitos teóricos da comunicação e do direito, não há democracia sem democratização dos meios de comunicação, do acesso à comunicação, uma coisa que a gente sabe que a gente não tem. Diante desse quadro que a gente tem hoje no Brasil de monopólio, de desregulamentação, eu pergunto, a mídia hoje trabalha pela deslegitimação dos movimentos sociais, muitos políticos também, e pela despolitização das pessoas, passando a ideia de que política é chato, de que deixa a política para o Congresso resolver, de que, enfim, é muito cansativo o cidadão se envolver com essa política. E aí eu pergunto, qual é o papel da mídia hoje no cenário que a gente vive, de ao mesmo tempo ter cada vez mais gente preocupada com o que está acontecendo no Congresso, mas também de um conservadorismo e de um certo retrocesso que a gente tem vivido hoje. Eu acho que o professor Zaidan pode falar um pouquinho sobre isso. Olha, a mídia quer cidadãos consumidores. A mídia do Brasil tem um grande problema. Ela é privada e sustentada efetivamente pelo mercado. Não é? Ninguém se iluda que o produto principal que é vendido é a audiência, não são os programas, é a audiência por conta dos patrocinadores. Então, o objetivo da mídia não é formar cidadãos republicanos, não é formar cidadãos consumidores. E uma característica desse tipo de cidadão é a passividade, o pouco espírito crítico, entendeu? A ingenuidade, a ideia de você formar opinião através das manchetes dos telejornais, daquilo que é oferecido a conta-gotas, digamos assim, na programação. A mídia que nós temos, ela não tem compromisso nem com a democracia e nem com a república. Ela tem compromisso com seus interesses de empresa. A mídia brasileira, ela é uma empresa como outra qualquer. E ela quer ter lucros, efetivamente. Mesmo que com isso imbecilize, aliene, manipule e muitas vezes favoreça a formação de uma mentalidade autoritária, né, conservadora, digamos assim. A mídia no Brasil precisa urgentemente ser regulamentada. A liberdade de expressão tem limites. O limite é um interesse público, é um interesse republicano. Ela não é absoluta, mas no Brasil, os donos dos meios de comunicação querem fazer crer que essa liberdade ela é ilimitada e quem tocar nessa liberdade está atentando contra o regime democrático. Isso é uma falácia. Mais do que isso, né? De que eles podem tutelar o nosso direito à liberdade de expressão, de que eles nos representam. E aí o professor falou em cidadãos conservadores, aí eu pergunto para a Liana,
Esse Estado de Direito cansado e essa democracia sem povo abre as portas para um golpismo conservador que a gente vem sentindo por aí? Lamentavelmente, nós temos visto uma orquestração da mídia, especialmente capitaneada pela Rede Globo, no sentido de criar factoides até que eles se transformem em fato. É muito interessante porque no evento que foi convocado pela Rede Globo e outros grupos pró-impeachment da presidenta Dilma, no dia 15 de março, houve uma cobertura da mídia em tempo integral, especialmente da Rede Globo. E logo em seguida houve uma manifestação dos professores que nas redes sociais serão as fotos da manifestação do dia 15 e a manifestação dos professores. Era exatamente o mesmo volume de pessoas. E na manifestação do dia 15 aparecia a legenda, né, 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. E na dos professores eram milhares de pessoas, né? Então eles suprimiram 3 casas decimais e a gente está dizendo até que agora a Rede Globo e a Polícia Militar inventaram uma nova forma de cômputo de pessoas, né? Não é estatística, é estadística, né? Então quando tem um movimento social progressista, eles vão dizer que são no ato de domingo retrasado que nós fizemos no Caio José Estelita, a Globo disse que havia 300 pessoas, né? Eram milhares de pessoas, eram 3, 4 mil pessoas e foram reduzidas a 300. Há um compromisso da imprensa de também retratar todos os ativistas de movimentos sociais como vândalos. Inclusive, ontem nós publicamos um documento do Consórcio Novo Recife que está nos autos da ação civil pública, que tramita na Justiça Federal e nos autos do inquérito civil do Ministério Público de Pernambuco, em que o Consórcio Novo Recife se comprometia expressamente a não executar nenhuma obra de demolição na área do Caio José Estelita antes das licenças do IPHAN. E esse documento data de 2012, ou seja, 2 anos antes de ter praticado o que se comprometeu a fazer em juízo e junto ao Ministério Público. Então, mostra a ciência, ou seja, o conhecimento de que estava praticando uma violação direta ao artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais e mais, assumir junto ao Ministério Público um compromisso que viria conscientemente descumprir depois. E esses grupos querem fazer com que os movimentos sociais e os ativistas passem pela figura de vândalos. E a mídia cria toda uma narrativa para que as pessoas acreditem nisso. Inclusive contrataram um menino para pichar o nome Ocupe Estelita junto com o partido do deputado Edilson, PSOL, e a polícia flagrou o menino e quando ele foi dar o depoimento, ele não tinha, nem sabia o que era Ocupe Estelita. Então, era fabricação de notícia falsa. Mas a nossa, assim, expediente fascista. Exatamente, mas o que realmente nos anima é que ainda as redes sociais são a nossa mídia, né? São a mídia em que a gente consegue ter voz e se organizar. Luiz Carlos da Caxangá, ele diz: eu acredito que só com a fiscalização popular teremos políticos mais responsáveis, o que a gente estava falando aqui.
Deixa eu ver. Tiago Souto, da Tamarineira, ele pergunta ao deputado: o senhor não acha que a falta de representatividade do povo na política tem como motivo a falta de consciência política na hora do voto? Você acha que o nosso problema é esse, deputado? Eu acho que dizer que esse fator que ele levanta não existe seria errado, né? Eu, como político, né, que sou deputado, eu sou vítima das tentativas de corrupção da população cotidianamente. E no processo eleitoral, principalmente. O processo eleitoral, ele está, em muito já, sendo um processo muito corrompido. E numa via de mão dupla. Ou seja, já existem eleitores que andam com pastas cheias de números de títulos de eleitores negociando isso. Então, eleição virou um grande negócio. Agora, não é só isso, né? Querer culpar a falta de consciência do povo por conta disso, eu creio que não é verdade, né? Acho que a população brasileira tem dado demonstrações ao longo do tempo de que ela faz experimentações, ela muda, né? Um povo que elegeu um operário presidente da República, que elegeu João Paulo aqui, prefeito da cidade, contra uma oligarquia instalada, é um povo que faz experimentações e que vai tentando, mas que infelizmente muitas vezes é traído nessa sua tentativa de construir alternativas. Mas eu creio que, puxando aí um pouco para o conjunto do debate que nós estamos fazendo, a professora Liana levantou um tema que é muito importante e que eu coloquei isso, levantei na Assembleia Legislativa com alguns colegas, sobre o projeto de lei que está sendo apresentado pelo deputado Antônio Moraes, que busca exatamente sufocar a participação popular a partir das manifestações sociais. Então, eu fiz um debate, vou seguir fazendo esse debate, porque esse projeto está em tramitação, e eu tenho dito o seguinte: olha, se nós expulsamos a juventude da Câmara de Vereadores, se nós cercamos a prefeitura com um cinturão de policiais, se essas pessoas que não tenham de expressar, né, a sua indignação e o seu direito, não podem ir para a frente da casa do prefeito, fazer uma manifestação, porque são chamados de vândalos, o que é que resta para essa juventude? Então é por isso que o Estado Islâmico, por exemplo, está recrutando jovens em todos os quadrantes do planeta. Porque essa política de sufocar a participação, né, o mínimo de participação, você já não abre espaço para que as pessoas possam ter acesso à política, aos espaços institucionais. Aí o Estado vai além. Ele quer evitar que você tenha o direito de protestar enquanto cidadão. Então, qual é o espaço que você está permitindo para que a sociedade expresse a sua indignação, o gritar pelos seus direitos? Então, hoje, a gente está vendo o presidente dos Estados Unidos abraçado com os governantes do Irã, né? Há bem pouco tempo atrás, se chamava os radicais xiitas, né, do que tinha de pior no mundo, de intolerância, etc. e tal. De repente, se descobriu que não é bem assim, né, que aqueles xiitas, muito pelo contrário, são pessoas absolutamente abertas ao diálogo, e que a política de você bloquear economicamente, de você bloquear o diálogo, de você não permitir a existência do outro, você sufocar pela força, acabou gerando uma reação na sociedade. Isso serve para um debate internacional, como eu estou fazendo aqui, mas serve também para um debate que a gente faz aqui na cidade. Uhum. Então, podia dar uma contribuição ao ilustre deputado lá, Antônio Moraes, que imite a ditadura sangrenta do Egito. Faça um decreto proibindo a oposição, porque é mais lógico, proíbe-se a oposição. Eu queria até... E ponto. E condena-se à morte o chefe da oposição. Quem pensa diferente. Eu quero até aproveitar a fala do deputado e do professor para já dizer que nós solicitamos a relatora desse projeto, o projeto de lei 191 de 2015, que é esse projeto que
ameaça as mobilizações populares no estado de Pernambuco. O presidente da Câmara, pelo visto, já está botando em prática Já o projeto, né? Não, mas esse é de... na esfera estadual, claramente feito sob medida para o movimento Ocupa Estelita, e nós solicitamos à relatora do projeto, a deputada Tereza Leitão, que convocasse uma audiência pública. Ela já convocou audiência pública, a data ainda vai ser definida, mas já peço de antemão a participação de toda a sociedade. E eu tenho fé, eu acho que isso é muito importante, a gente tem que ter fé e esperança de que a gente consegue convencer os nossos deputados, os nossos representantes, que é necessário, é importante e é positivo para a sociedade que a nossa voz seja ouvida. Não existe uma lei que possa representar adequadamente os interesses da sociedade se essa sociedade não participar. É muito importante que o poder comece a entender, o poder formal constituído, comece a entender que o nosso poder, que eu não sei se é informal, mas certamente mais informal, mas é um poder também constituído. Esse poder é um poder que tem muito a colaborar, tem muito a contribuir. É necessário que a gente transponha essa ideia de que nós temos necessariamente que estar em conflito. Nós podemos partir para um modelo de cooperação também, nem que seja cooperação pontual, nem que seja em determinados pontos, em determinados aspectos. É claro que sempre vai haver tensão, sempre vai haver oposição, isso é necessário e é esperado, mas também há cooperação, também há colaboração. E eu acho que aos poucos a gente vai fazendo experimentações de gestões orgânicas, até no sentido da sociedade, no sentido do poder ampliado, né, da sociedade política e da sociedade civil formando um Estado ampliado gramsciano, né, que na verdade a gente vai tentando aos poucos, tateando, construir. Da professora Liana um conceito muito importante chamado estado de exceção episódico, que foi o que caracterizou a relação do governo do estado de Pernambuco com os movimentos sociais durante aquelas manifestações de rua que nós tivemos aqui no Recife. É da autoria dela. Certo. Infelizmente, nosso tempo acabou, assim, eu lamento, a conversa está muito boa. Eu queria registrar a participação do Antônio Bonfim, não deu tempo para a gente fazer a pergunta dele, do Milton Tenório e D'Artagnan Ferraz. Muito obrigada pela participação. As perguntas estão guardadas e, quem sabe, no próximo programa. Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela participação. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite para você que nos acompanhou até agora. Até o próximo programa.